Bom dia a todos, né? Bom dia também pessoal de casa, né? Online, né? Eu vou ser breve assim, né? Porque daí o testemunho é muito grande, né? Mas não tem como não falar da minha mãe no começo, né? Minha mãe veio da Bahia, bem simples, né? Bem pobrezinha, da Bahia, né? E começou a trabalhar de empregada doméstica, né? Daí conheceu meu pai, né? Tiveram um relacionamento, não foi duradouro, foi bem breve assim, né? E daí eu nasci, né? Só que daí quando eu nasci, meu pai abandonou minha mãe, assim, né? Ele não foi um pai presente, né? Ele conheceu outra pessoa e foi morar no Pará, Belém do Pará, né? E minha mãe sozinha, né? Trabalhando de empregada doméstica, morando de favor, batalhou, né? Para poder depois comprar um terreno. E daí ela construiu uma casa de 2 cômodos ali, né? Ali no lado do Curuvi, ali, Zona Norte, ali, né? E daí, minha mãe ela lutou muito, né? Comprou um terreno e ali ela lutou também para poder me dar uma boa educação ali, né? Daí ela fiz o primeiro colegial, né? O primeiro grau, o segundo grau, né? E ali na adolescência, né? Eu comecei a me interagir, né? Com o pessoal que nem fala, né? Os ovelha negra, assim, né? Que eram os skatistas, né? Na hora da saída da aula, ficava ali no bar, né? E eu me interessei por aquilo, né? Porque daí eu sou filho único da parte da minha mãe, né? Então eu ficava muito em casa com ela, né? E quando abriu essa janela do segundo, terceiro colegial, eu me interessei, né? Dessa parte, assim, né? De querer conhecer a cerveja, de querer conhecer o cigarro, né? Daí comecei a ir para a balada, né? Então minha vida ela foi regrada disso aqui. Quando eu terminei meu terceiro colegial, eu já tinha um emprego já assim, né? Em vista que minha mãe trabalhou numa casa que daí tinha uma pessoa que trabalhava na Folha de São Paulo, né? E daí ela era bem, bem forte lá na Folha, né? E daí quando eu saí do meu colegial, eu já tinha esse emprego. E daí eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, né? E lá eu trabalhei na parte da redação, né? Eu era auxiliar de redação. Tudo o que precisava na redação, jornalistas, né? Eu fazia assim, né? Então ali eu comecei a sonhar, né? Tinha um sonho, queria ser jornalista, né? Daí ali também na Folha, minha mãe antes, né? Ela pagava o inglês para mim. Fiz um pouco de inglês, fiz um pouco de espanhol, tudo. Só que daí eu nunca terminava alguma coisa assim, né? Era só uma coisa que não terminava. Eu começava, mas não terminava. Eu tinha essa dificuldade assim, né? E daí depois, né, na Folha de São Paulo eu conheci pessoas, né, de todas as regiões, né? E daí eu conheci o pessoal da Zona Leste, da Zona Sul. E daí eu comecei a frequentar a Zona Leste ali na Itaquera, né? Então a rapaziada que andava comigo me apresentou a cocaína, né? Então, eu comecei a usar cocaína, né? Só em baladas, né? Só que daí depois virou uma coisa rotineira, assim, né? Que daí todo dia eu tinha que cheirar, assim, né? Então, devido a essas amizades, né? Eles começaram a fazer furtos lá na empresa, tudo. Nesse tempo eu não furtei nada, mas eles pegaram, né? Esses irmãos roubando, assim, e mandaram eles embora, assim, né? E daí, como eu andava com eles, mandaram eu embora também, né? E daí foi triste, assim, né? Porque, como eu falei, eu tinha um sonho, né? Só que daí esse sonho foi, né, terminado naquele momento ali. Eu fiquei 2 anos trabalhando na Folha de São Paulo, né? Eu virei auxiliar da redação, né? Eu era auxiliar da redação, mas eu era auxiliar do caderno, assim, né? Secretário, na verdade. Quando tinha que cobrir a férias de algum secretário, eu que cobria, né? Então eu estava crescendo ali na Folha, né? Só que daí devido, né, às pessoas que eu escolhi para andar, né? Daí eu, infelizmente, saí da Folha. E daí 2 anos trabalhados, né? Eu fui embora com todo o dinheiro, né? Com tudo aquilo que eu trabalhei, assim, né? E eu gastei tudo, né? Daí naquele tempo eu cheirei, bebi, né? Fumei. Nesse tempo também foi onde que entrou o thinner, né? Comecei a cheirar thinner, cola, né? Daí depois fiquei desandado nesse tempo, não arrumava emprego, né? Porque daí que nem a gente fala, né? Ficava só... virei preguiçoso, né? Daí não queria trabalhar, daí só ficava pedindo, fazendo corre e tal. E nesse tempo tem um amigo meu que falou assim, ó, Zé, eu tô vendo você nessa condição, né? Você é um grande amigo meu. Você não quer trabalhar comigo aqui na QC Norte, né? Que era de instalar aquecedor a gás, né? Então eu comecei ali como auxiliar, né? Daí o Diego foi me mostrando todos os macetes, né? Do trabalho e tudo. Ajudou eu a pagar a carta, né? Ele pagou a carta para mim. E ali eu me tornei técnico de aquecedor a gás, né? De instalar aquecedor a gás. E daí também fiquei 1 ano, 2 anos, só que daí fiquei muito ruim na cocaína de novo, né? Então, para trabalhar, eu cheirava cocaína. E ele se ligou, assim, né? Daí ele falou, nossa, Zé, né?
Daí é minha mãe que trabalha, minha irmã que trabalha, minha família que trabalha. Então não tem condições de você estar trabalhando comigo desse jeito, né? Daí ele falou, Zé, para preservar a nossa amizade, né? Você vai, segue a sua vida, tal, não estou conseguindo te ajudar, e você vai, né? E daí eu fui embora também, né? Ali também eu conquistei o carro, né? Namorei, né? Também. Só que daí, por conta da droga, né? Eu perdi tudo isso aqui também, essa oportunidade que Deus, né, abriu para mim, né? Eu joguei fora de novo. Só que daí, nesse tempo, aqui nesse intervalo, eu namorava também com uma pessoa, né? E ali era um namoro totalmente tóxico, assim, né? Porque daí a gente usava droga junto, a gente bebia junto, né? A gente se agredia junto, assim, né? Havia agressão. Então eu não sabia tratar ela, não tinha um respeito, assim, né? Então a gente também, nesse tempo que eu saí da QC Norte, a gente terminou também esse namoro que era mais ou menos 2 anos e meio, né? E daí eu fiquei numa depressão ruim, assim, né? Por conta de tudo isso que aconteceu, né? E daí foi nesse tempo também que daí tinha um colega meu que estava saindo da cadeia, né? Que era o Betão. E daí ele me apresentou o crack, né? Nesse tempo, assim, eu fumava pitilho, né? Pitilho é cigarro com crack, né? E fumava bastante também mesclado, né? Que era maconha com crack, né? Mas nesse tempo aí o Beto chegou e falou assim, Zé, faz um corre para mim na biqueira ali e tal, né? Que eu não posso ir lá, né? Na biqueira. Daí eu fui e fez esse corre, né? Daí ele falou, Zé, vamos dar na lata aqui e tal. Daí eu falei, não, Beto, na lata eu não quero tal, né? Já tava fumando, mas daí, né? Era só um negócio a mais, né? Daí eu falei, Beto, eu não quero, né? Daí no outro dia, ele foi, Zé, faz um corre lá de novo lá. Daí eu fui, fiz o corre, e nesse dia eu dei na lata, assim, né? No cachimbo, assim, né? Então, naquele momento ali eu senti, né? Uma coisa muito... Foi gostoso naquele momento, né? Só que ali foi um gosto amargo, né? Que eu costumo dizer assim, né? Porque depois veio todo o amargo. O momento foi gostoso, aqueles momentos, aqueles segundos, né? Porém, veio tudo de ruim que eu podia imaginar. Que daí é onde que começou mesmo a minha decadência, né? Que daí tudo que eu tinha foi perdido já, né? Então, daí eu comecei a roubar dentro de casa, vendi minhas roupas. Daí eu comecei a roubar também ali na vizinhança, ali no bairro onde eu morava, né? Então, foi algo bem negativo, bem destrutivo, assim, né? O crack, né? E daí, assim, eu estou bem resumindo mesmo, né? E daí, depois, por final, né? Daí teve... Isso foi 2 anos, assim, de crack mesmo, assim, só usando, né? E daí teve um dia que daí eu estava na rampa, assim, na rua de casa, no final da rua, né? De casa. Daí um colega meu que fazia o corre comigo, né? Ele falou, caramba, Zé, né? Daí os caras compra panela, compra isso, compra aquilo, tal, dá para vender lá, né? Daí me deu um estalo, né? Daí falou assim, pô, tem uma parte de panela em casa, né? Vou pegar umas panelas lá para vender lá, né? Daí eu peguei a panela de pressão, né? Daí fui no saco, assim, tudo, né? Porque eu morava no final da rua. Daí eu passei na rua toda, assim, com a panela, né? Porque ele já tinha vendido botijão de gás, já tinha vendido bastante coisa, né? Mas isso aí foi o fim mesmo, né? Assim, com a panela de pressão. Daí as pessoas olhavam, né? Falavam, nossa, coitada da Margarete, né? A Margarete não merece isso. Tão trabalhadora, tal, né? Só que daí não estava nem vendo nada disso, né? Daí eu fui lá no ferro velho e tal, daí o cara quebrou, né, o suporte assim, da panela de pressão, daí pesou, deu R$3, né? Eu falei, cara, o que foi com R$3, né? Porque era 5 conto, né? No meu tempo lá, o crack, né? E daí eu olhei pro lado assim, daí tava esse cara que me falou que daí vendia o ferro, a panela, né? Ele tava vindo com outro cara que eles tinham roubado uma armação de ferro, assim, né? E daí pesou lá, deu um dinheiro, 15 contos e tal. Daí eu falei, tipo, então, entro com o corote, né? E com o cigarro, né? Daí a gente foi pro morro lá, daí a gente usou, ficou usando e tal. Daí eu cheguei de madrugada em casa. Daí minha mãe, né, acordou assim, meu filho, cadê a panela de pressão? A mãe chegou cansada do serviço para fazer a comida pra gente, né? Cadê a panela de pressão? Daí eu falei, não, mãe, emprestei pra vizinha ali e tal, né? Porque a gente era muito mentiroso, né? E manipulador ali, né? Só que minha mãe já sabia, já que estava muito ruim já, né? Daí eu fui dormir, daí ela falou, não, tá bom, amanhã a gente conversa e tal, né? Daí eu fui dormir assim. E daí minha mãe sempre escutava, né, o padre Marcelo, né? Daí colocava o copo de água lá, né, para benzer, né, se tornar água santa, né, benta, né? E daí ela foi e me acordou assim, né? Eu tava acordando assim, tal, daí ela, sai diabo, sai diabo, sai diabo. Daí saiu o diabo, saiu o outro. Daí falou, meu filho, desse jeito aí eu não tô aguentando mais, né? A mãe te ama, não tem mais nem lágrima para chorar, né, por causa dessa situação, tudo, né? Então hoje eu quero que você decida aqui, né? Ou você vai lá para a comunidade lá que eu conheci, né? Ou você vai para a rua com seus amigos viver da forma que você quer, né? E daí eu falei, nossa, né? Daí minha mãe ela sempre pedia, ela falava assim, ó, vou te levar numa comunidade. Daí sempre quando ela falava isso eu ficava 1 semana fora de casa, né? Daí eu ficava usando, né? E daí eu sempre dava os perdidos na minha mãe.
Só que nesse dia aí não teve como, né? Porque daí eu levantei e falei, aqui vou. Tá bom então, beleza, mãe. Só que daí eu desci a escada, daí tava todas as minhas coisas arrumadas, assim, né? Na porta, assim, daí minha prima tava no sofá, olhando no guia, né? Era no tempo do guia ainda, né? Para ver como que chegava no Pau Arcado, lá na comunidade Santa Luzia, né? E daí eu falei, nossa, agora é verdade mesmo, hein? Daí eu falei, mãe, né? Eu pensei ali rapidinho, ali, deu um checkmate, né? E daí eu falei, mãe, então eu vou lá para esse lugar que a senhora quer que eu vá, né? Que daí foi até a esposa, né, do Ceará, o Ceará que ajuda nas obras do Haiti e tudo mais, né? Minha mãe frequentou reuniões onde a esposa dele ia, né, também, e ela falou dessa comunidade, né, que ele também ficou um tempo lá. E eu fui, né? Então eu fui lá, né, para a comunidade. Cheguei na comunidade totalmente destruído, né? Viciado no crack, viciado na cocaína. Eu era alcoólatra, fumava 2 maços de cigarro sem o crack, né? Com crack, então era 4, 5 maços, né? E cheguei sem esperança nenhuma, assim, né? E já minha mãe querendo me colocar para fora de casa também. E também da pessoa que eu tinha terminado também, que era recente, assim, né? Então eu cheguei com um vazio muito grande, assim, no meu coração, né? E quando eu cheguei lá, daí eu fui bem recebido, né? Os irmãos me abraçando, me dando um sorriso, né? Me levaram para poder conhecer o sítio, mostrou a capela, né? Então, assim, me abriu uma chama de esperança naquele momento, né? Só que daí quando eles me levaram na triagem, né? Me levaram na triagem, daí tinha um cheiro, porque daí os irmãos chegam da rua, né? Daí tem aquele suor, aquele cheiro de chulé, tinha uma série de cheiros ali. Eu falei, nossa, né? Eu vou ter que ficar aqui nesse lugar aqui, né? Daí eu olhei para minha mãe e falei, nossa, mas vai me deixar aqui, né? Daí ela falou, meu filho, fica aí uns 20 dias que a mãe vem te pegar depois aí, né? Daí ela chorou, eu também chorei um pouco ali, né? Que era difícil de chorar, né? Mas naquele momento ali foi bem, bem difícil, né? Porque eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da minha mãe assim, né? E daí eu fiquei lá, né? Daí, ali eu comecei a me entregar, assim, né? Me conhecer e tal, né? Daí tinha que acordar, era o tempo que acordava às 5h30 da manhã, né? Era umas 5h15 e tal, daí já tinha um cafezinho. E daí já tinha que descer lá, né? Na Santa Luzia, lá no Beto, né? E daí eu tinha que rezar o terço, e depois ele explanava mais 1 hora falando, né? Daí o Beto era, né, 1 hora falando ali, né? Pregando, né? E daí chegou, mas mesmo assim com tudo isso, com essa esperança, chegou no 3º dia que eu estava lá, eu senti uma vontade de ir embora, né? Porque bateu uma abstinência, né? Daí eu falei, nossa, eu quero ir embora, né? Daí eu chamei o Miguelzinho, né? Que era o meu coordenador no tempo lá, na época, né? Daí o Miguelzinho, eu falei, Miguelzinho, chega aí e tal, eu quero ir embora, liga lá pra minha mãe, quero ir embora, né? Daí falou, meu filho, Zé, vai lá na capela lá, reza lá um pouco lá na capela lá, né? E daí eu cheguei lá, né? Eu tava desnorteado, né? E ali eu lembro da minha oração, que eu falava para Jesus, Senhor, eu não aguento mais, sozinho eu não aguento mais, eu não aguento mais essa vida, né? De sofrimento, né? De drogadição, de vício, eu não aguento mais fazer minha mãe ficar triste, né? Minha mãe emagreceu muito, perdeu peso, né? Também ela procurou em várias igrejas, assim, né, para poder suprir, né, que dela foi para a Universal, foi para o Espírita, né, ela foi para vários lugares para tentar, né, ali saciar, assim, né, esse buraco que ela tinha, assim, né. Mas hoje ela, graças a Deus, é católica, tudo, vem, né, faz o diário também e tudo. Então, assim, a minha mãe procurou em vários lugares, assim, né, também, né, junto, porque sofreu, né, a codependência, assim, né. Então eu comecei a orar ali para Jesus e eu comecei a chorar, né. Então o choro me invadiu ali. Eu fiquei mais ou menos 20 minutos, 1/2 hora, chorando e falando com Deus ali. Senhor, me ajuda, sozinho eu não consigo, né? E depois desse choro, daí me veio uma grande paz no meu coração, assim, né? Eu senti uma grande presença forte atrás de mim, né? Que tinha um quadro de Jesus e de Maria, assim, né? De eles me levantando ali, né? E me enxugando e falando, não, eu tô com você, assim, né? Eu senti muito a presença de Jesus e a presença materna, a presença de Maria, né? Então foi uma experiência muito forte que eu tive. E daquele momento ali eu tive uma força para poder continuar, né? Daí eu falei, não, eu vou ficar então, né? Daí eu fui subir a escada, lá deixei meu Miguelzinho. Olha bem, uma experiência, você poderia dizer, bom, acho que é visionário, louco, assim, viajou. Porém, esta experiência provocou 13 anos de conversão. Depois desta experiência, veio 13 anos de vida nova. Esta foi uma experiência verdadeira, né? Lá na capela, ele sentiu Jesus e Maria levantando ele. Sim. Foi ali onde tudo começou mesmo, porque daí eu subi a escada, chamei o Miguel, falei, Miguel, não precisa ligar mais para minha mãe não, que agora eu vou ficar, né? Daí eu falei, mesmo, Zé, tal, então beleza, tal, né? Daí foi onde que eu comecei a observar mais, né? Entender mais o terço, porque não rezava terço, a Bíblia sempre estava no Salmo, né?
sobre a proteção do autismo, né? Os salmos que a gente mais conhece, né? Sempre tomando pó lá na sala, entendeu? Então eu nunca peguei na Bíblia, nunca peguei no terço, né? Então ali eu comecei a querer entender mais, né? E me abrir mais também para a palavra e para a oração do terço, né? Então eu comecei a rezar mesmo com profundidade, prestava muita atenção no que o Beto falava, explanava, assim, né? Então me ajudou muito, né? A partir disso aqui, os irmãos começaram a ver, né, que eu começava a trabalhar, né? Tinha uma docilidade, tinha uma mansidão, uma obediência. Daí o irmão chegou para mim, o Miguel, e falou assim: Zé, você não quer ser monitor para poder ajudar os irmãos, tudo, levar no dentista, ajudar aqui, por aqui e tal? Você é uma pessoa de confiança, eu vejo que dá para você. Daí eu falei assim: ô Miguelzinho, mas eu não estou conseguindo nem cuidar de mim, como que eu vou cuidar dos irmãos? Daí ele falou assim: mas Deus vai te ajudar, irmão, Deus vai te ajudar. E daí eu falei assim: então como que eu posso negar alguma coisa para Deus, né? Naquele momento veio essa frase assim, né? Daí eu falei: ó, Miguel, só que eu não sei fazer ficha, eu não sei fazer nada, você vai ter que me ensinar. Daí ele falou: não, eu vou te ensinar, né? Então ele foi, me ensinou tudo isso aqui, né? As fichas, a formação, né? Me formou. Depois eu virei vice dele, depois ele terminou a caminhada dele, né? Ele foi pro trabalho dele, né? E daí eu coordenei a casa. E uma coisa que foi muito forte assim para mim, porque depois de 3 dias, o Miguel voltou caído, né? Porque ele tinha bebido, né, tal, né? E daí eu falei: nossa, então eu preciso ficar, acho que 1 ano, 2 anos aqui para mim não cair, assim, né? E daí eu tive essa visão, assim, essa percepção. Porque daí era um cara que me formou, então eu tinha muito apreço por ele, né? Mas enfim, daí a partir disso aqui, né, o Beto também viu minha conduta lá, daí ele falou assim: ó, Zé, você não quer ser um coordenador, quer coordenar aqui o sítio comigo aqui, né? Acho que ele estava com 8 meses mais ou menos, né? E daí eu comecei a coordenar o sítio com o Beto lá, assim, né? Então foi uma experiência muito bonita, muito forte, né? De poder acolher os irmãos, né? De quando aqueles irmãos que saem da rua, se dá uma roupa, dá o seu chinelo. Então eu comecei a viver ali o despojamento, né? E daí também eu ia fazer pastoral de rua também, né? No tempo, né, que a gente tinha aqui no Guadalajara, né? Daí aquela multidão de gente, a gente dormia e era todo mundo feliz ali, né? A gente ia e tirava muita gente da rua e aquilo ali me preenchia bastante, assim, né? Era uma coisa que eu nunca tinha sentido, assim, sabe? De você estar na rua, aquele irmão que chega da rua, você doar o seu chinelo, e você no centro de São Paulo, você andar descalço, na garoa, você dar sua blusa pro irmão, entende? E aquilo ainda, mesmo assim, você tá tendo a alegria, né? De você se sentir preenchido, de você poder ajudar alguém, assim, né? E depois eu terminei, tava com 10 meses, assim, né? E minha mãe também me chamava para voltar para casa, né? Daí ela falou: meu filho, você não quer voltar para casa, você tá com 10 meses, tô vendo que você tá bem, né? E o legal disso aqui foi também que minha mãe me falou, ela falou assim: ó, meu filho, eu tô acreditando na tua restauração, não porque eu tô vendo você gordo, gordinho e tal, né, tá coordenando aqui, mas porque você nunca chamou a mãe para rezar um terço, e aqui você chamou a mãe para rezar um terço. Você nunca chamou a mãe para ler uma Bíblia, né? E você chamou a mãe para ler a Bíblia. Então eu tô acreditando na tua restauração por conta disso aqui, né? Não porque ela tava vendo a aparência, né? Mas pela profundidade, né? Porque tinha um monte lá, o Monte Oreb lá, e eu levava minha mãe lá, né? Falava: ó, mãe, aprendi aqui o Efésios, aprendi aqui, ó, uma palavra nova, e aquelas palavras mexiam muito comigo, e eu falava: ó, legal essa aqui e tal, né? E daí, minha mãe me chamava, só que também os irmãos também me chamavam também, né? Daí teve um dia que minha mãe ela me chamou para ir embora, assim, né? Falou: meu filho, você volta de novo para casa, né? A gente compra um terreno, a gente dá entrada num carro e tal, você vai voltar à sua vida normal, você consegue emprego fácil, né? Daí você volta de novo, né? Daí eu falei: nossa, mãe, eu não sei, porque daí eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar fazendo isso que eu faço aqui, né? De estar servindo, de estar amando, me dedicando aqui, né? É uma coisa que eu nunca tinha experimentado e eu quero viver isso aqui, né? Daí ela falou assim: ó, meu filho, então eu vou te dar esse tempo aqui, né? Daí você reza e vê o que Deus pede para você, né? Nesse tempo também tinha uma missão de rua que a gente fez, né? E daí eu lembro que daí assim, eu tava chovendo assim, né? Daí tinha um missionário, que era o Fábio no tempo lá, né? Daí ele tinha doado uma blusa assim por um irmão de rua, tava chovendo, garoando, né? E daí Jesus falava para mim também para mim fazer o mesmo, né? Faz o mesmo que o irmão tá fazendo, assim, né? E naquele tempo eu sempre confirmava na palavra, né? Eu falei: ó, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça, me confirma aqui na palavra, né? Daí estava na Catedral da Sé, eu fui para a capela, né? Daí tinha os momentos da adoração, né? E daí eu fui na capela e pedi uma palavra para o Senhor, né? Que daí era Cidades 4, se eu não me engano, né? Que daí falava para poder dar ouvido ao pobre, ajudar o pobre, né? Ajudar a viúva, daí todo aquele complemento, né? Do pobre, da viúva, assim, né? O mais necessitado. E ali foi essa confirmação, né? E daí eu já estava com isso no coração. E quando minha mãe me chamou para ir embora, daí eu falei, daí ela me pediu esse tempo para me rezar, né?
E daí teve um dia que eu estava agoniado, assim, né? Que eu acordava muito de madrugada e jejuava, né? Jejuava 3 horas, né? Ia na capelinha que tinha a Santa Luzia lá. Daí sempre a gente acordava de madrugada e ia rezar ali. Tinha um grupinho de 4 irmãos, né? E daí ali, eu não fui na Santa Luzia. Naquele dia eu fui na Nossa Senhora Aparecida, né? Que tinha uma grutinha dela lá, né? E daí eu rezei o terço, né? E daí também foi uma segunda experiência com Nossa Senhora. Que daí ela falava, meu filho, doa a tua vida na missão, doa a tua vida na missão, né? E eu também senti uma grande paz ali, né? E daí, de contrapartida, eu vi a vida dos missionários, né? E eu achava muito uma vida intensa, de dedicação, de amor ao próximo. E aquilo me chamava também a fazer uma experiência, né? E daí eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero ir embora, né? Muito pelo contrário, eu quero até ficar aí no barraco, quero fazer a experiência de missionário, né? Daí ela olhou para mim assim e falou, meu filho, se você vai se sentir feliz, a mãe também vai ficar feliz também. Então vai fazer essa experiência, né? Vou estar orando, rezando por você e tudo mais. E daí eu conversei com o Beto, né? O Beto conversou com o senhor e tal. Daí no mesmo dia a gente foi no São Miguel Arcanjo, foi eu e o Renatinho, né? A gente conversou para poder entrar no barraco, fazer uma experiência do barraco, né? Agora que o tempo está passando, ele ficou no barraco, se tornou missionário do barraco, e depois, com o tempo, nós discernimos que o caminho dele era, felizmente, casar. Pode vir, Carol, aqui, que pelo menos a gente conhece você também, que é esposa do Zé. Então, pode tirar a máscara, que eu vou te perguntar alguma coisa também. Isso. Aí, nesse tempo, vamos dar um pulo muito grande. Hoje ele é coordenador da Serra do Japi, felizmente casado com a Carol. Bom dia a todos, meu nome é Carolina e sou esposa do Zé Antônio. Eu estou muito emocionada, não sei se eu vou conseguir falar muita coisa não, mas eu estou muito feliz de estar aqui e é isso. Muito bem. Agora conta um pouco como é mesmo sinteticamente, como é que você foi parar no Japi, como coordenador do Japi, e casou. Faz quanto tempo de casamento? 7, 8 meses. 8 meses. Foi o último casamento que o nosso padre Jurson fez, então particularmente feliz e importante. Conta um pouco. Então, daí tudo o padre pediu para poder dar a escolinha de Cirineu, né? Fiquei também 3 anos lá no Belém do Pará, né? Coordenei lá o sítio. E daí depois o padre pediu para poder dar a escolinha de Cirineu, né? Tem até uns frutos aqui, né? O Japa, tem o João Paulo, Dirceu, tem uns frutos espalhados por aí. E daí depois, daí eu fui para a Serra do Japi, né? Daí acho que até o Vanei, né? O Vanei está aqui, né? Que ele queria fazer uma experiência de trabalho. E daí o padre pediu para mim ajudar lá na serra, né? Daí eu fui, coordenei a serra, né, do Japi, e ainda dando a escolinha de Cirineu lá, né? Então foi muito serviço, muito trabalho, muita dedicação. E nesse tempo todo, né, pedindo para Deus, né? Senhor, eu quero ter uma família, eu quero construir uma família, né? Eu quero viver, né, essa experiência, né? Porque era sempre eu e minha mãe, né? Não tive uma pessoa, né, assim, ter filhos, eu tinha esse sonho assim, né? Então Deus permitiu, né? De um dia, né? Furar o pneu lá do carro da Carol, né? Foi a parte elétrica lá, ficou ruim lá e tal. E daí ela foi lá no sítio, né? Conheceu o Renato lá, que era o Renato Bertolini, que era o vice-coordenador. E daí ele apresentou a Carol, falou, daí tem essa moça aqui e tal, né? Daí a gente vai ajudar ela. Daí falou também alguma parte, né? A gente ajudou ela também com legume, com algumas coisas que precisava. E a gente se tornou amigos ali, né? E daí foi legal, porque daí a gente não tinha pretensão de namoro ou ficar assim, nossa, ela é bonita, é isso. Não tinha nada disso, né? Tinha só a intenção mesmo de querer ajudar, né? Daí teve um dia que ela me deu uma motosserra, daí tinha também sim, daí tava se mudando e tal, daí ela foi dando as coisas assim, né? Daí tinha a motosserra, daí tinha também uma roçadeira elétrica, né? Só que a motosserra tinha que colocar no meu nome, né? Daí teve um dia que a gente teve que descer no cartório, né? E daí a gente foi conversando, né? Daí foi se abrindo, tal, dando testemunho pro outro, tal, assim. Eu falando da minha vida, ela falou da vida dela, assim. E daí a gente criou uma amizade ali, né? Daí teve um dia que ela chamou, tomar um café aqui, daí fui lá na casa dela, daí a gente tomou um café, sem nada demais, sem pretensão nenhuma, assim, né? E daí depois a gente foi, né? Teve um dia que daí... Muito cafezinho. Uma vez por semana, né? Daí ia tomar o café. Daí eu conheci a mãe dela, né? Daí tinha o João também, que é o filho dela, também que é meu filho hoje. A gente começou a conversar, tudo. Aí chegou um dia, eu achei muito engraçado, que chegou um dia ele falou assim pra mim, que queria namorar, né? Queria uma moça pra casar e tinha gostado muito de mim. Eu falei, nossa,
ficava estranho, coisa estranha, né? Que aí ele começou a falar de discernimento, de padre, de um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Assim, eu falei, nossa, será que é sério? Nossa, mas enfim, eu gostava muito dele como amigo, né? Eu não via ele como, né, como homem assim, né? Como, né? E, enfim, aquilo tudo para mim era muito novo, só que era tudo que eu queria também. Era meu sonho ter uma família também, né? Tanto que eu fui para a Serra do Japi, eu sou de Santos, fui para Jundiaí em busca também de um sonho, porque eu me mudei para lá atrás do pai do meu filho na época, né? Enfim, uma história bem longa. Mas acabei conhecendo o Zé Antônio, que a Missão Belém é 2 quilômetros da minha chácara. Então, é um monte de coisa assim que um dia, né, é longo. Mas, enfim, aí foi nesse contexto, né, que a gente começou a ter essa amizade bonita, tudo. Eu gostava muito dele como amigo. Porque o Zé é um doce, né? O Zé, nossa, não é porque meu marido, ele é maravilhoso, né? Ele sabe, eu falo pra ele. E, enfim, a gente até hoje é muito amigo. A gente conversa de tudo e a gente acha que é muito amiga até, sabe, né? Enfim, a gente já se esquece até de outras coisas às vezes, né, amor? É muita amizade, enfim. E, não, é assim, de falar as coisas um pro outro, sabe? A gente chega a ser muito amigo mesmo. E, enfim, é isso. Aí ele falou pra mim de discernimento, de que queria casar comigo. Eu falei, nossa, que diferente. Aí ele me apresentou para Padre Gilson na época, né? E foi tudo bem rápido, assim. E eu fiquei 1 mês na comunidade, né? Nesse discernimento longe dele. E fiquei trabalhando com os irmãos ali, né? Ajudando na questão das roupas, das coisas ali do brechó. Carta do namoro, né? Que era a carta do namoro. A gente viu a carta do namoro. Só que teve uma coisa que aconteceu. Nesse 1 mês que eu fiquei lá, eu me apaixonei pelos irmãos, né? Eu me apaixonei pela comunidade. E aí eu comecei a ficar muito preocupada que se não desse certo com ele, como é que ia ser? Porque eu era muito triste, né? Até quando eu conheci o Zé, né? Eu passei muita coisa ruim. Eu estava sozinha já há uns 7 anos ali na chácara. É uma história longa, enfim. Mas eu me apaixonei pela comunidade. E nisso, eu ficava com medo de não dar certo com ele. Eu falei, e agora? Como é que vai ser? Porque eu descobri alegria, felicidade ali, né? E a gente sem se falar, aquela coisa. Depois aí que a gente foi se falar, trocando carta, tudo. E, enfim, deu certo. E devagarinho a gente foi caminhando, né? Do namoro, aliás, do namoro não, da amizade até acho que foi 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos quase, por aí. E estamos aqui até hoje. Até hoje a gente é bem feliz, é um casal bem cristão, né, amor? Sempre a gente não deixa nada de errado entrar em casa, enfim. Então, acho que é suficiente para entender, olha, o que Deus fez na vida do Zé. Entende? Tudo começou pelo amor da mãe. A mãe que viu ele como filho sempre, não como inimigo, mesmo ele vendendo tudo, mesmo ele acabando com a vida da mãe, a mãe acreditou. A mãe deu amor, fez o bem, como fala Jesus, e o fruto está aqui. Hoje ele está feliz, casado, conduzindo um sítio de 150 irmãos, lutando para o resgate. Tudo que ele recebeu, ele está dando. Obrigado, então. Obrigado a todos, tá? A gente fica feliz também de estar aqui podendo dar um pouco de testemunho, né? Que a gente é isso mesmo, a nossa vida é para dar o testemunho, né? De um noia, hoje um ministro da Eucaristia, hoje não é um irmão que ajuda, que é casado, e que, né, tá lutando aqui para poder, né, constituir a família, né? Família de Deus, né? Família de Belém. Amém, Padre. Amém.